Vamos lá, meus amores. Agora nós vamos corrigir ciências nas páginas 12 a 16. Em ciências, nós tínhamos visto a nossa experiência, certo? Então, eu espero que vocês tenham prestado bastante atenção, se alguém conseguiu realizar. Então, na número 1, a perguntinha era: a água passou igualmente pelos dois tipos de solo? Então, nós podemos observar que não, né? A água ela passou rapidamente pela areia e pela argila ela demorou um pouquinho. Então, quem colocou não, porque passou mais rápido pela areia e mais devagar pela argila, certinho, acertou. Não precisa ser exatamente a resposta igual a da Pro, certo? Cada um escreve com as suas palavras. A número 2, observe a argila e a areia. Identifique e indique, né, as diferenças entre elas. Então, vocês poderiam colocar que vocês identificaram que a cor é diferente, a porosidade é diferente, o tamanho dos grãos é diferente entre uma areia e outra. E nós tínhamos que refletir sobre o que a gente fez na prática. Não na prática fazendo, né? Na prática observando desta vez. A areia permite que a água passe rapidamente ou devagar pela garrafa? Então, quem escreveu aqui rapidamente acertou. Na letrinha B, a água passa com dificuldade pelo funil que contém argila. Então, quem acertou, se quiser pôr um certinho do lado, né? Quem errou, apaga, arruma, faça tudo direitinho. Depois, lá na página 14, nós temos algumas imagens no Integrando com Geografia. E aí, nós tínhamos que marcar com um X laranja se fossem paisagens que não eram naturais, que o homem já modificou. Paisagens que não fossem naturais. E com um X azul, as paisagens naturais. Então, a primeira imagem da página 14, nós temos uma estrada. Isto significa que o homem já modificou. Então, vocês vão fazer um X de laranja. Então, a professora colocou aqui, a Pro colocou uma letrinha L para identificar, para ficar mais fácil. Vocês não vão colocar o L, vocês vão fazer um X com a cor laranja, certo? A outra imagem da letrinha B, nós podemos ver que o homem não mexeu em nada, ele não modificou. Essa paisagem, ela é completamente natural. Então, eu vou fazer um X com a cor azul. Lá na página 15, nós temos prédios. Olha quantos prédios. Então, o homem também já modificou esta paisagem. Então, eu vou fazer um L aqui, porque vocês devem fazer um X de laranja. E a letrinha D, nós podemos observar que o homem não modificou, então, X com a cor azul. Depois, nós tínhamos quais das paisagens aparentam ter um solo leve? Das 4 paisagens, qual é que aparenta ter um solo leve? Então, acertou quem colocou a letrinha A. Por quê? Porque a letrinha A, ela tem pouca vegetação. Então, significa que o solo ali, ele é mais leve. Aí alguém pode perguntar, Pro, e a letra C? Então, a letra C nem tem solo. Por ser uma cidade, ela está toda asfaltada, certo? Então, o solo aqui, ele é de asfalto e não de terra, como nós estamos observando e estudando. Na número 3, quais imagens apresentam solo com humus? Né? Aquele solo forte, como que a gente pode perceber? Então, nós podemos ver as imagens B e a imagem D. Por quê?
Por causa da vegetação. Em ambas figuras nós temos vegetação, né? Isso indica, principalmente na figura B, indica que lá deve chover bastante, porque o solo está bem fértil. E isso favorece a formação do humus, porque ter muitas folhas caem, aquelas vitaminas das folhas apodrecem, mistura com a terra que já tem lá, ela fica muito mais cheia de humus. Na imagem D, além da vegetação, nós temos os animais, que também, quando os animais morrem, eles vão sofrer a decomposição. E o que acontece? Aquela vitamina, né, do animal, ela acaba ficando na terra, formando o humus. Depois, vamos para a questão número 4. Analise as imagens que você indicou como a resposta da atividade 3, ou seja, as letrinhas B e D. E qual é a diferença entre elas com relação à vegetação? Então, a gente pode observar que na paisagem D, provavelmente não recebe tanta chuva quanto da imagem B. E como que a gente percebe isso? Por causa da vegetação, né? Que não é tão abundante, não é tanta vegetação como na imagem B. Na imagem B, nós podemos ver a vegetação muito maior. Então, ela recebe muito mais chuva. Já a imagem D, não. É um local mais seco, certo? Mas nem por causa disso deixa de ter vegetação. Mas a grande diferença é essa. Número 5. Retome a sua resposta da atividade número 1 e escreva abaixo os elementos que você percebeu em cada imagem que o levaram a concluir que a paisagem mostrada nela é ou não é natural. Então, aqui na letrinha A, o que a gente pode dizer? Que ela não é natural. Por quê? Porque nós temos uma estrada, certo? Já na imagem B, ela é completamente natural. A gente verifica que o homem não modificou nada aqui ainda. Já na letrinha C, ela também não é natural. Por quê? Porque nós temos muitos prédios construídos pelo homem. E na letra D, é também uma paisagem completamente natural. Então, letrinha A estrada de asfalto indica um elemento que não é natural. A letrinha B, uma floresta que não foi tocada pelo homem. A letrinha C, presença de prédios, o que indica que não é uma paisagem natural. E a letra D é natural, pois aparenta ser um campo com animais e vegetação. Então, cada um vai pôr a sua resposta, desde que esteja de acordo com se a imagem é natural ou não é natural. Depois, nós tínhamos o exercitando. Qual é o nome da camada que está abaixo do solo? Então, quem colocou que era o subsolo, acertou. E o que a gente pode encontrar? Então, a gente pode encontrar água, rochas e minerais. Estava escrito lá naquele desenho, quando começou a explicação na nossa apostila. Então, a gente não pode esquecer que no subsolo, que é a camada que está embaixo do solo, abaixo do nosso solo, existem as rochas, os minerais e também água. E do que são formadas as rochas? Quem colocou que as rochas são formadas por minerais, acertou. A segunda alternativa. E por fim, nós temos aqui vários desenhos, né? A mesma imagem que foi se modificando com o tempo. Então, elas fazem parte da formação do solo, das etapas da formação do solo. E a gente tinha que colocar a ordem. Então, quem colocou que a primeira era esta daqui, onde só aparece rochas, acertou. Logo em seguida, nós podemos ver que as rochas já diminuíram um pouco e apareceu o solo, né?
Então, esta é a número 2. A terceira é quando a planta começa a crescer e o solo não, a rocha ela já diminuiu mais que a metade. E por fim, quando a árvore já cresceu, o solo modificou bastante e a presença de rocha também. E quais são os fatores que fazem isso? Os fatores naturais, né? Os fenômenos naturais, certo? Então, quem errou, apaga, faça tudo direitinho. Se tiver alguma dúvida, pode mandar mensagem para a Pro, porque o que não pode ter é dúvida, vocês precisam entender a matéria, tá bom? Um beijinho e até a nossa próxima aula.